Olá pessoal, hoje vamos continuar a falar sobre a segunda lei da termodinâmica. Vamos discutir alguns detalhes sobre refrigeradores e bombas de calor. Todos nós sabemos que o calor ele flui naturalmente da alta temperatura para a baixa temperatura. Quando nós estamos interessados em inverter esse processo, nós devemos utilizar um refrigerador. Um refrigerador ele utiliza uma quantidade de energia na forma de trabalho para realizar esse processo, para fazer com que o calor flua da baixa temperatura para a alta temperatura. Refrigeradores, eles atuam de maneira inversa às máquinas térmicas. Quando nós vimos na última aula, as máquinas térmicas são dispositivos que têm a função de converter calor em trabalho. O refrigerador térmico vai exatamente ao contrário. Se vocês relembrarem como é o esquema de uma máquina térmica, vocês vão ver que a máquina térmica ela recebe uma quantidade de calor, produz uma quantidade de trabalho e rejeita uma quantidade de calor para o reservatório a baixa temperatura. Refrigeradores térmicos são máquinas térmicas invertidas. Se vocês observarem aqui, todas as setas foram invertidas nesse processo. O exemplo mais próximo que nós temos de refrigerador é o refrigerador doméstico, aquele que nós temos em nossa cozinha. O refrigerador ele opera com esses vários dispositivos que estão sendo mostrados aqui. Ele apresenta um compressor, um condensador, que é aquela região aquecida, né, atrás da geladeira que a gente consegue tocar. Internamente, a gente vai observar também uma válvula de expansão ou um tubo capilar, como nós vimos anteriormente no tema válvulas de estrangulamento. Depois então, nós temos também aqui o evaporador. Então, cada um desses dispositivos ele tem uma função dentro do refrigerador. Qual é o objetivo do refrigerador? Tirar a energia daquilo que está dentro e jogar para fora. Esse é o objetivo básico. Como é que ele faz isso? Então, o fluido refrigerante ele é comprimido no compressor e depois ele passa pelo condensador. Então, ele é comprimido, a sua temperatura sobe, fica bem mais alta do que a temperatura do ambiente. Quando passa por esse circuito aqui, que tem uma área de contato considerável, ele vai perdendo calor. Então, se você coloca a mão aqui, no fluido logo após, nesse tubo logo após o compressor, você vai ver que isso aqui está muito quente, então é até perigoso. Quando você percebe, coloca a mão no final aqui do condensador, você percebe que a temperatura já está bem mais baixa. Então, ele provoca a perda de energia considerável nesse fluido. Então, após isso, o fluido passa pela válvula de estrangulamento, sofre uma queda de pressão brusca, boa parte do líquido evapora nesse processo, e como nós vimos, esse processo de queda de pressão e expansão faz com que o fluido refrigerante tenha uma queda brusca de temperatura. A temperatura fica tão baixa que qualquer coisa que fique em contato com essa tubulação aqui, que fica no evaporador, ela vai ceder calor para o líquido refrigerante. Isso aqui fica a uma temperatura muito baixa, como nós vimos. Então qualquer coisa vai ceder energia para esse fluido refrigerante nesse processo. Então o líquido que remanescente nesse circuito, ele vai evaporar, porque ele está recebendo calor da vizinhança nesse processo. Depois o processo recomeça, então o compressor ele comprime novamente a substância, depois a substância perde calor e assim por diante. O segredo aqui é que sempre exista um bom isolamento do sistema. Então, de modo que o calor que é retirado nessa etapa, ele não retorne para essa parte aqui. Então, o calor que é retirado pelo condensador, ele não deve retornar para o alimento que está armazenado internamente no refrigerador. É por isso que o refrigerador tem paredes espessas de material isolante, fibra de vidro, para justamente manter os itens que estão dentro da geladeira refrigerados. Aqui nós temos uma esquematização de todos os dispositivos que atuam no refrigerador. Veja que o fluido refrigerante ele entra no compressor, é comprimido, a sua temperatura sobe
da mesma forma a sua pressão. Após isso ele passa pelo condensador. No condensador ele perde calor a pressão constante, que é um sistema de tubos, muitas vezes de seção constante, não há mudança significativa na velocidade da substância. Então a pressão se mantém constante, mas como ele é um trocador de calor, ele perde calor no processo. Isso se chama condensador porque o fluido que está ali dentro, ele condensa ao perder calor. Depois a substância passa por uma válvula de estrangulamento e tem uma queda brusca de pressão e temperatura, como nós vimos já anteriormente. Após isso, a substância ela fica tão fria, que qualquer substância, por exemplo, o alimento, que fique em contato com essa tubulação vai perder calor. Então, nesse momento que ela absorve calor do alimento. E o que acontece com a substância refrigerante? Ela evapora, porque ela está absorvendo o calor no processo. Então, você tem uma parte do líquido no sistema que absorve o calor e evapora. Após isso, o fluido refrigerante volta para o compressor e o processo recomeça. Então, aqui nós temos um processo acontecendo de maneira contínua, onde você tem, então, compressão, perda de calor, expansão, ganho de calor e, novamente, compressão. Veja que, da mesma forma que no condensador, no evaporador o processo ocorre a pressão constante. Então, é um aumento de temperatura a pressão constante. Quando nós estamos interessados em analisar a eficiência de um refrigerador, nós utilizamos o COP, ou coeficiente de performance. O que ele é? Em termos de medida, é uma medida de eficiência. Ele sempre mede o efeito desejado sobre aquilo que eu pago. Então, eu preciso manter o compressor ligado na rede elétrica, ou seja, o refrigerador está consumindo uma quantidade de energia para obter um determinado efeito, que é a refrigeração. Então, quando nós estamos falando em refrigerador, o objetivo aqui é a refrigeração, ou seja, a eficiência é medida em termos daquilo que ele retira da fonte fria, sobre aquilo que é consumido na forma de trabalho, na forma de energia elétrica que é absorvida da rede, que a gente chama aqui de trabalho. Note que isso é diferente daquela definição de eficiência que nós vimos em máquinas térmicas. Em máquinas térmicas nós vimos que a eficiência ela é uma medida de trabalho produzido sobre aquilo que é consumido. Então, aqui são coisas bem diferentes. Não é à toa que a gente representa isso por um símbolo diferente. É uma eficiência, mas tome cuidado quando aplicarem essas definições de eficiência para cada um dos dispositivos. Cada dispositivo tem a sua definição. Então aqui nós temos o seguinte: podemos agora aplicar um balanço de energia para determinar qual é o trabalho líquido. O balanço de energia diz o seguinte: toda a energia que entra na máquina térmica ela tem que sair. Olha aqui, ó. Entra calor da fonte fria, que é F, entra uma quantidade de trabalho. O que sai? Sai calor. O que é? Precisa analisar o balanço, o que entra e o que sai. Então, nesse caso, a quantidade de energia é um dispositivo que opera em regime permanente, de maneira contínua. Então, a energia não pode acumular dentro do refrigerador. Então, o que entra no refrigerador tem que sair. A gente poderia também trabalhar com taxas aqui nesse caso. Então, o que nós temos nessa situação aqui? Temos então o que está entrando? Está entrando QF, está entrando trabalho líquido. Como nós vimos, quando nós estamos trabalhando com máquinas, refrigeradores, trabalho líquido é sempre aquilo que sai menos o que entra. Efetivamente, o que é consumido pelo dispositivo. Então, entra uma quantidade de calor, entra uma quantidade de trabalho e sai uma quantidade de trabalho aqui. Desse modo, nós podemos então escrever aqui que o trabalho líquido ele é igual a QQ menos QF. Se a gente substituir isso na expressão do COP, nós vamos ter o seguinte: o COP do refrigerador ele vai ser
QF sobre QQ menos QF. Isso aqui fica então podemos reescrever isso dessa forma aqui, olha. QQ menos QF sobre QF, ou seja, o COP do refrigerador ele é igual a 1 sobre QQ sobre QF menos 1. É assim que a gente mede a eficiência de um refrigerador. Então, essa expressão que a gente obtém aqui. QQ. Podemos analisar algumas características interessantes aí, na medida de eficiência dos refrigeradores. Primeiro, qual seria o COP de um refrigerador muito ruim? Um refrigerador muito ruim, ele não retiraria calor da fonte fria. Ou seja, ele não opera, ele não refrigera. Isso significa que esse COP aqui, a gente poderia pensar no limite, que isso é igual a zero. Se QF é igual a zero, nessa expressão, tem 1 sobre um número que tende a zero, então isso tende ao infinito. 1 sobre algo que tende ao infinito, tende a zero. Então isso significa que nessa condição, o COP do refrigerador tenderia a zero, quando nós temos então QF tendendo a zero. Qual que seria o COP máximo possível? O COP máximo possível seria assim, olha. Vamos imaginar que nós estamos trabalhando com um refrigerador muito eficiente. Isso significa o quê? Significa que ele consome muito pouca energia na forma de trabalho. Se nós vimos ali que o COP é o QF sobre o trabalho, o que acontece quando o trabalho tende a zero? COP tende a infinito. Então, COP do refrigerador ele tende ao infinito quando o trabalho líquido tende a zero. Olha que coisa interessante, né? Diferentemente daquela situação que nós vimos quando trabalhávamos com máquinas térmicas, aqui o COP pode, em termos numéricos, ele pode apresentar valores muito maiores do que 1. Então o COP, a rigor, ele varia de zero a infinito. Diferente da situação das máquinas térmicas, que o máximo valor de eficiência é 1. Aqui não. Aqui a gente vai encontrar com muita frequência COPs maiores do que 1. Por quê? Porque a definição do coeficiente de performance de um refrigerador é diferente da definição de eficiência de uma máquina térmica. Aqui nós temos alguns valores típicos para ilustrar. Quando estamos trabalhando com refrigeradores de salas de corte e preparação, o COP fica em torno de 2,6 a 3. Quando estamos trabalhando com carnes, laticínios, produtos agrícolas, de 2,3 e 2,6. Quando estamos trabalhando com alimentos congelados, o COP é de 1,2 a 1,5. Por quê? Porque manter um alimento congelado é muito mais difícil, consome muito mais energia do que manter um alimento refrigerado. Imagina a situação, se você quer, num dia muito quente em Joinville, 30, 35 graus, você quer manter algo a menos 5 graus Celsius. Então, para manter isso nessa temperatura, você tem que constantemente retirar calor do ambiente refrigerado. Isso significa que o compressor, que o dispositivo de refrigeração, precisa ficar ligado mais tempo. Se ele fica mais tempo ligado, ele consome mais energia e a eficiência cai. Um outro refrigerador que nós utilizamos no dia a dia é o ar-condicionado, ou condicionador de ar. Um exemplo desses condicionadores de ar de parede está mostrado aqui. Então, a diferença básica entre um ar-condicionado e um refrigerador é apenas o tamanho do espaço refrigerado. Tecnicamente, esses dispositivos são idênticos.
Se você analisar um ar-condicionado por dentro, ele tem os mesmos itens que tem um refrigerador. Então, eles são idênticos. A única diferença é realmente o tamanho do espaço que é refrigerado durante o processo. Aqui nós temos até um esquema de como os dispositivos eles ficam ligados, né, dentro de um ar-condicionado desses de parede. Só tome cuidado, analise com calma as conexões internas e verifique se tudo está de acordo dentro do que a gente espera para um refrigerador. Então, verifique se você concorda com as conexões que são feitas internamente. Um outro dispositivo de engenharia que é bastante utilizado é a bomba de calor. Como o nome já diz, qual é o objetivo? Bombear calor por uma determinada região. Ele também é um refrigerador. Qual a única diferença? Objetivo. O objetivo é aquecer algo. O objetivo do refrigerador é resfriar algo. O objetivo da bomba de calor é aquecer algo. Tecnicamente, o sistema é o mesmo. Veja como é que fica o coeficiente de performance de uma bomba de calor. Por definição, como nós estamos falando de eficiência, é o efeito desejado sobre aquilo que eu pago, sobre a entrada necessária de energia. Como o objetivo de uma bomba de calor é diferente daquela do refrigerador, o COP ele muda. Então, por isso que a gente vai usar aqui, olha, COP BC, COP de bomba de calor. O objetivo aqui é fornecer energia e não mais refrigerar, não mais retirar energia de um espaço refrigerado. Então, se vocês analisarem aqui, olha, como o efeito é QQ, nós podemos aplicar aqui o balanço de energia, a bomba de calor, nós temos o seguinte. O que entra na bomba de calor? Entra calor QF e trabalho líquido. O que sai da bomba de calor? QQ. Então, isso significa que o trabalho líquido, da mesma forma como ocorre em máquinas térmicas e refrigeradores, o trabalho líquido é sempre QQ menos QF. Isso é um resultado lá da aplicação da primeira lei para processos cíclicos. Uma máquina, um refrigerador, uma bomba de calor opera sempre de maneira cíclica. Então, essa é a maneira que a gente interpreta o trabalho líquido. Então, nessa situação, nós podemos substituir aqui o trabalho líquido e nós vamos ter o seguinte. Vamos ter aqui, QQ sobre QQ menos QF. Então, isso vai dar 1 sobre menos QF sobre QQ. Veja que é diferente a expressão da bomba de calor daquela do refrigerador que nós vimos anteriormente. Então é sempre bom a gente refazer essas contas, pessoal. São contas simples, então, mas vale a pena refazer para sempre ter essa independência na hora de obter resultados. O COP de uma bomba de calor é 1 sobre 1 menos QF sobre QQ. Agora poderíamos imaginar assim, o que seria uma bomba de calor que não funciona muito bem. O que seria uma bomba de calor ruim em operação? Então a gente poderia imaginar isso assim, uma bomba de calor ele tem um objetivo de aquecer o ambiente. Então e o aquecimento ele é fornecido por duas fontes de energia. É fornecido pela fonte fria, a parte do calor é retirada da fonte fria, e pelo próprio trabalho, que é uma forma de energia. Então, o calor também ele se origina a partir do trabalho. A pior bomba de calor que a gente pode imaginar seria a seguinte, uma bomba de calor que não retira nada de um determinado ambiente. Isso significa que nós temos aqui QF igual a 0, então isso ficaria 1 menos 0. A pior bomba de calor que nós podemos ter é uma bomba de calor que tem COP igual a 1.
Então, nota isso aqui igual a zero. A pior bomba de calor que nós podemos ter seria COP, tendendo ou igual a 1. Qual seria a melhor bomba de calor? A melhor bomba de calor seria aquela que não consome energia na forma de trabalho. Então, quando nós temos trabalho tendendo a zero. Trabalho tendendo a zero, então COP da bomba de calor tenderia ao infinito. Então, veja que quando nós estamos falando em intervalos, o COP de uma bomba de calor varia de 1 ao infinito, sem questionar questão física, apenas os valores numéricos. Uma coisa que eu quero que vocês mostrem é assim, existe, como vocês estão vendo, o mínimo COP de uma bomba de calor é 1. Enquanto que no caso do refrigerador, o mínimo COP é 0. Então mostrem para mim, algebricamente, que o COP de uma bomba de calor é sempre igual ao COP do refrigerador mais 1. Façam essa demonstração de modo a comprovar esse resultado. Olha aqui, ó. Aqui nós temos alguns exemplos de diferentes bombas de calor. Imagina, né? O que faz uma bomba de calor ali? Ó? Ela retira calor de uma fonte fria para entregar para uma fonte quente. Então aqui o ambiente interno geral é a nossa casa, né? Nós ficamos aqui dentro, aquecidos em dias de inverno. Só que em dias de inverno, a região externa já é muito fria. Quando nós estamos em regiões muito frias, é difícil retirar calor do ambiente externo. Então, nessas situações, em regiões que neva muito, que são realmente, as temperaturas são muito baixas no inverno, as bombas de calor elas são chamadas bombas geotérmicas. Nessas bombas geotérmicas, o calor ele é retirado do solo. É o calor que é absorvido durante os dias ensolarados, né, e aquece o solo. Então, esse solo fornece uma fonte de energia. Então, dessa forma, nas bombas geotérmicas, o pessoal instala uma tubulação a 1 metro, 2 metros de profundidade, circula lá o fluido refrigerante. Esse fluido refrigerante, ele então absorve calor e esse calor é entregue, então, para a região interna. Aqui nós temos também uma bomba de calor do estilo split, onde você separa o evaporador do condensador. Por quê? Porque o evaporador ele pode gerar mais ruído. Então, para evitar esse ruído adicional na parte interna da casa, você separa essas duas partes. Então aqui, nesse caso, a bomba, como é uma bomba de calor, o que fica para fora é o evaporador. Então o evaporador ele absorve energia, uma vez que o fluido que está dentro do sistema ele evapora, ele está no estado líquido, evapora, absorve energia e leva essa energia para a parte interna da casa. Em termos numéricos, essas bombas de calor aqui, quando elas trabalham em regiões mais frias, como os valores numéricos do COP são em torno de 3, em torno de 4, numa condição de bomba geotérmica. Então tem boas eficiências. Vamos agora resolver um problema que envolve justamente a aplicação de uma bomba de calor para um caso de aquecimento, um caso mais específico, quando se busca manter o ambiente interno de uma casa a 20 graus Celsius. Então, essa é a situação que nós queremos. Vamos lá. Uma bomba de calor é utilizada para atender às necessidades de aquecimento de uma casa, mantendo-se a 20 graus Celsius. Nos dias em que a temperatura externa cai para -2, ou seja, temperatura externa menos 2 graus Celsius, estima-se uma perda de calor da casa a uma taxa de 80.000 kJ/h. Se a bomba de calor nessas condições tiver um COP de 2,5, determine a potência consumida pela bomba
e a taxa com que o calor é removido do ar frio externo. Então, o que nós temos aqui? Vamos tentar entender primeiro. Veja, eu quero manter uma casa a 20 graus Celsius. Mesmo a região externa estando uma temperatura muito mais baixa. Então, claro, vejo que eu preciso, a tendência natural do calor, ele é fluir da alta temperatura para baixa temperatura. Ou seja, a tendência dessa casa é resfriar com o tempo. E esse resfriamento, como é dado aqui, é de 80.000 kJ. Então, aí entra a bomba de calor atuando para manter essa temperatura. Então, se não houvesse uma bomba de calor, nós teríamos o resfriamento interno da casa e ela não se manteria, né? A parte interna não se manteria a 20 graus Celsius. Então, o que nós temos aqui? Ó? Primeiro, vamos calcular a potência consumida pela bomba de calor. Nós vimos ali que o COP de uma bomba de calor ele é igual àquilo que é o objetivo, que é o aquecimento, sobre aquilo que é pago, trabalho. Nós estamos trabalhando aqui na forma de taxa, então a gente multiplica isso aqui por ΔT, divide por ΔT, então nós ficamos então, temos que é ponto aqui, potência aqui. Então a potência consumida pela bomba sai dessa expressão aqui, né? Então nós temos aqui ó, potência líquida é o QQ ponto sobre o COP da bomba de calor. O que seria o QQ nesse caso? Quanto seria justamente esse dado aqui? Olha. O que precisa ser fornecido para casa? O que precisa ser fornecido é aquilo que é perdido. Quanto que é perdido? 80.000 kJ. Então, o QQ, que é justamente o que é fornecido pela casa, é 80.000 kJ/hora sobre 2,5. Então veja, se a gente deixar aqui em kJ/hora, a gente vai obter uma potência em kJ/hora. Poderíamos transformar isso para o sistema internacional? Sim, mas nesse caso podemos manter aqui o kJ/hora, não é necessário. Se você substituir nesses dados aqui, isso vai dar 32.000 kJ/hora. Ou seja, para que essa bomba realize esse processo, realize esse fornecimento de 80.000 kJ/hora para o ambiente interno, que é justamente igual à perda da casa, serão consumidos, ou seja, aquilo que eu vou pagar, 32.000 kJ/hora. Então eu vou pagar justamente por essa quantidade de energia. Qual seria a taxa de calor removido do ar frio externo? Então, aqui esse é o item A. O item B seria quanto foi removido do ambiente externo. Podemos lembrar aqui da expressão de balanço de energia, né? Ou seja, trabalho líquido é QQ menos QF. Se a gente dividir todo mundo por ΔT, eu tenho potência e taxas, diferença entre as taxas de calor transferidas. Então, nesse caso, QF é justamente o que a gente quer. Aqui, ó. Que é a taxa de calor, taxa com que o calor é removido do ambiente externo, da atmosfera externa. Então, isso vai dar igual a QQ menos o trabalho que foi consumido. Então, o QF, a taxa de transferência de calor do ar externo, vai ser igual a 80.000 menos 32.000 kJ/hora, isso vai dar 48.000
kJ. Ok. Então veja o que está acontecendo aqui, olha. Eu estou pagando por 32.000 kJ e estou recebendo 80.000 kJ. Porque a partir dessa potência, desse trabalho consumido, eu consigo retirar mais 48 kJ. Se nós tivéssemos uma situação assim, imagina que você quer aquecer uma casa, mas você não quer usar uma bomba de calor, você não quer usar um ar-condicionado. Um ar-condicionado no modo aquecer. Você quer usar um mecanismo assim, um dispositivo mais barato, aqueles aquecedores baseados em resistência. Né? Então você quer usar uma coisa mais em conta, realmente. Quando a gente vai comprar um ar-condicionado, o preço é bastante considerável. Mas então se decide usar um aquecimento à resistência. Então, aquecimento à resistência aquece a casa aqui por efeito Joule, como a gente viu, né? Então você passa corrente por um resistor e o resistor se aquece e fornece calor para a casa. Nesse caso, quanto seria o COP do resistor? Então, veja que o COP é aquilo que eu obtenho sobre aquilo que eu pago. Se a gente pensar no resistor, o COP seria igual a 1. Porque como um resistor ele não retira calor do ambiente externo, tudo que ele utiliza para aquecer tem que sair do trabalho, tem que sair da rede elétrica. Então, no caso de uma bomba de calor baseada em resistor, isso aqui não existe, olha. Ele não absorve calor do ambiente externo. Então, significa que ele fornece os 80.000 kJ. Então, minha conta, em vez de ser 32.000 kJ, vai ser 80.000 kJ. Então, essa é a diferença básica quando nós estamos aquecendo um sistema usando uma bomba de calor, o sistema de compressão de vapor, e usando um aquecimento por resistência elétrica. O custo, nesse caso específico, a gente teria que fornecer, né? Nesse caso específico, a gente gastaria 2,5 vezes mais para manter a casa aquecida se a gente considerasse um equipamento baseado em resistor. Essa é um detalhe interessante. É por isso que quando nós investimos uma bomba de calor, o valor investido é muito maior do que um aquecimento de um aquecedor a resistor. Só que acontece que ao longo dos anos, à medida que a gente utiliza a bomba de calor, esse custo mais alto inicial ele vai se pagando. Né? Chega um ponto que você aí vai pagar bem menos se for comparado ao resistor. Uma coisa que nós podemos pensar agora, né? Quero melhorar a eficiência do refrigerador térmico. Como é que a gente poderia fazer isso? Eficiência está relacionada a menor consumo de energia. O que seria um refrigerador perfeito? Um refrigerador perfeito seria o melhor de todos, né? Aquele que não consome energia. Ou seja, aquilo que faz o serviço de refrigeração sem custo nenhum. O efeito líquido seria o seguinte: eu teria calor fluindo da fonte fria e sendo entregue à fonte quente. Ou seja, se a gente imaginar um refrigerador perfeito, um refrigerador que não consome energia, nós observaríamos calor fluindo da fonte fria para a fonte quente espontaneamente. Nós teríamos processos de refrigeração instantânea do sistema.
se eu deixasse por exemplo, se eu tivesse uma garrafa de água inicialmente congelada, que foi deixada em uma sala a uma temperatura ambiente, 25 graus Celsius. A gente sabe que se essa água congelada, ela se tornaria líquida, né? Se aqueceria até 25 graus Celsius após um tempo. Se fosse possível construir um refrigerador perfeito, a gente poderia observar a água a 25 graus Celsius voltando a se congelar novamente. Ou seja, o calor fluiria de uma região fria para uma região quente. E isso, a princípio, não seria possível. Note que quando nós falamos no exemplo da água, a água que está em equilíbrio com o ambiente, com a sua vizinhança, ela está a 25 graus Celsius. Para que ela volte ao estado interior quando ela estava congelada, um estado posterior, um estado intermediário, seria o seguinte: a água a 10 graus Celsius e o ambiente a 25 graus Celsius. Para esse processo continuar, o calor estaria fluindo da baixa temperatura para a alta temperatura, da água para o ambiente, uma vez que uma das temperaturas intermediárias associadas à água seria de 10 graus Celsius, uma temperatura abaixo da temperatura do ambiente. Então, seria um processo de congelamento espontâneo, melhor dizendo. Isso permite que a gente enuncie de uma outra forma a segunda lei termodinâmica. E ela diz o seguinte: isso é conhecido como o enunciado de Clausius para a segunda lei. O enunciado diz que é impossível construir um dispositivo que funcione em um ciclo e não produza qualquer efeito que não seja a transferência de calor de um corpo com temperatura mais baixa para um corpo com temperatura mais alta. De modo mais simples, é impossível construir refrigeradores perfeitos. É impossível observar um refrigerador que tenha como único efeito a transferência de calor de uma fonte fria para uma fonte quente. Isso é uma outra forma de a gente enunciar a segunda lei da termodinâmica quando nós estamos nos referindo a refrigeradores térmicos. Lembre-se que na última aula nós vimos que é impossível construir máquinas perfeitas. Então lá nós enunciamos a segunda lei da termodinâmica em termos do enunciado de Kelvin Planck. Aqui nós acabamos de ver que é impossível construir refrigeradores perfeitos. Então a gente pode imaginar assim: poxa, parece que nós temos de fato uma certa equivalência entre esses enunciados, porque um refrigerador térmico é uma máquina operando em sentido contrário. Nós podemos de fato mostrar que esses enunciados eles são equivalentes. Considere que nós estamos trabalhando aqui com dois reservatórios, um reservatório a alta temperatura e um reservatório a baixa temperatura. E que nós aceitamos que uma máquina perfeita existe. Então, e essa máquina perfeita ela seria utilizada para operar um refrigerador perfeito. Como é um refrigerador normal, esse refrigerador absorveria calor de uma fonte fria e entregaria para uma fonte quente. Então não tem nada diferente com relação ao refrigerador. Então, apenas suporíamos que é possível existir, construir uma máquina perfeita. Essas máquinas, em geral, os detalhes delas não são apresentados, elas ficam em caixas pretas. Então é uma máquina combinada que tem um determinado efeito de absorver calor de uma fonte fria e entregar calor a uma fonte quente. Vamos ver o que isso resulta em termos líquidos. Em termos líquidos aqui nós temos uma quantidade de calor entrando na máquina menos uma quantidade de calor que está saindo da máquina. Então, QQ menos QQ mais QF. Temos então calor sendo uma quantidade em termos de magnitude, uma quantidade de calor QF ser entregue ao reservatório de alta temperatura. Por outro lado, teríamos uma quantidade de calor QF sendo absorvida pela máquina. O que nós concluímos é que essa máquina combinada ela é um refrigerador térmico perfeito.
Isso significa que se a gente assumir a existência de uma máquina térmica perfeita, nós assumimos a existência de um refrigerador perfeito. Ou seja, se a gente viola o enunciado de Kelvin Planck, a gente viola automaticamente o enunciado de Clausius. De fato, o que nós temos aqui é uma única lei, que é a segunda lei termodinâmica, que diz que é impossível construir dispositivos perfeitos. Não é possível construir uma máquina perfeita, também não é possível construir um refrigerador perfeito. Na última aula nós vimos vários exemplos de processos que ocorrem em apenas uma direção, ou que, pelo menos, nunca foram observados. Lá nós vimos que, a princípio, é impossível ver o café que se esfriou sobre uma mesa voltar a se aquecer de maneira espontânea. Da mesma forma, nós não imaginamos ver o sistema de Joule, o experimento de Joule, operando no sentido contrário. Lá nós vimos que toda vez que esse peso é liberado e essas pás são agitadas, o fluido aqui dentro se aquece. Mas se a gente aquecer o fluido, a gente não vai observar o peso sendo elevado novamente. A gente não vai ver as pás girando e elevando o peso de maneira espontânea. Da mesma forma que nós vimos que o efeito Joule, que está relacionado ao aquecimento de um condutor, quando nós temos quando uma corrente elétrica passa por ele, não pode ser revertido no sentido de fazer com que o calor retorne ao resistor e faça com que os elétrons se desloquem no sentido contrário. Então, a princípio, todos esses processos que nós estamos vendo aqui são processos impossíveis. Isso significa que o resfriamento do café é um processo irreversível. A queda do peso, que leva ao aquecimento do líquido, é um processo irreversível. Que a passagem de corrente elétrica e produção de calor por efeito Joule é um processo irreversível. Um processo que não podem ser revertidos. Antes de analisar o que é um processo irreversível, vamos imaginar o que é um processo reversível. O processo reversível é um processo que não deixa vestígios, ou seja, um processo que pode ser perfeitamente revertido sem deixar vestígios, tanto no sistema quanto na vizinhança. Um exemplo que nós podemos imaginar é esse aqui, olha. Imagina que nós temos um conjunto de cilindro-pistão com uma massa sob pistão que mantém o gás pressionado, dessa forma aqui. Se nós retirarmos parte da massa do pistão, o gás se expande e nós observamos um novo estado termodinâmico. Se a gente adicionar novamente a massa M1, nós poderíamos retornar ao estado inicial. Isso seria um exemplo de processo perfeitamente reversível. Não importa quantas vezes a gente faça isso, o sistema sempre retornaria ao estado inicial sem qualquer deixar vestígio. Então isso significa que a gente não saberia dizer quantas vezes o processo foi realizado. O sistema ele não apresenta história, ele não tem memória. Toda a memória foi perdida uma vez que nenhum vestígio foi deixado no sistema. Só que, na prática, processos reversíveis não acontecem. A gente não observa isso na natureza. Mas, por outro lado, como vocês vão ver daqui para frente, os processos reversíveis são bastante utilizados. Mas por que a gente estuda, então? Porque, primeiro de tudo, eles são fáceis de analisar. A gente consegue tratar todo o processo reversível como um processo quase estático, como um processo que apresenta uma relação contínua das propriedades termodinâmicas, por exemplo, entre pressão e volume. Então significa que nós podemos analisar o sistema, um processo termodinâmico, de uma maneira matemática, usando as ferramentas do cálculo que a gente já dispõe. Outra função dos processos reversíveis é que processos reversíveis representam limites teóricos. Eles representam a melhor maneira de você converter energia de uma forma em outra. São processos idealizados de conversão de energia. E quando a gente considera esses processos idealizados, a gente consegue máquinas que são super eficientes.
A gente consegue projetar turbinas que têm eficiência máxima, que produzem o máximo trabalho possível. A gente consegue projetar compressores que consomem a menor quantidade de energia possível, ou seja, o melhor compressor que existe. E isso significa que a gente consegue definir qual é a melhor turbina numa determinada condição, qual é o melhor compressor numa determinada condição. E isso em engenharia é fundamental, a gente precisa definir os limites teóricos associados à eficiência de dispositivos de engenharia. Então, esses processos reversíveis, embora não existam na natureza, eles são extremamente importantes para a gente definir padrões que podem ser alcançados se a gente fizesse tudo para conseguir a máxima eficiência possível. A questão que surge é assim: poxa, se não existem processos reversíveis, o que está acontecendo? Por que todos os processos físicos são irreversíveis? A primeira razão que gera irreversibilidade, dessa forma, esses processos que a gente vai ver aqui são chamados de, ou melhor, esses fatores que nós vamos ver aqui, são chamados de fatores de irreversibilidade, fatores que tornam o sistema termodinâmico irreversível. E o primeiro deles é o atrito. O atrito, ele pode ser, o seu efeito pode ser observado nesse experimento aqui. Olha. Imagina que nós temos aqui um bloco, um plano inclinado. E o meu objetivo seja elevar esse bloco, fazer com que o bloco ganhe energia potencial. Então, para isso, a gente vem aqui, olha, adiciona alguns pesos, de modo que o bloco seja elevado. Quando a gente retorna ao estado inicial, ou seja, eu retiro os pesos de modo que o bloco retorne, a princípio, eu observando a posição dos blocos, eu poderia pensar assim, opa, o processo é reversível. Só que o atrito em si, ele aqueceu tanto o bloco quanto o plano no processo de ida e no processo de volta. E esse calor ele foi liberado na vizinhança. E a princípio é um vestígio. Se existe um vestígio no sistema, realmente podemos dizer que o processo é um processo irreversível. A gente não consegue devolver completamente a energia do bloco para os pesos. Parte da energia acabou, de alguma forma, sendo convertida em calor. E o calor, ele, a princípio, está em toda a vizinhança e a gente não conseguiria reverter completamente o processo. O atrito é um fator de reversibilidade, torna os processos termodinâmicos irreversíveis. Isso acontece no conjunto de cilindro e pistão que a gente viu inicialmente. O que nós vimos lá? Nós vimos assim, se a gente retirar o peso, inicialmente nós temos um estado, T1, P1, V1, e retiramos o peso, temos um estado T2, P2, V2, após o equilíbrio termodinâmico ser atingido. Se a gente adiciona o peso, o que acontece? A gente não retorna a esse estado inicial aqui. Por quê? Porque o atrito ele leva um leve aquecimento de todo o sistema e vizinhança. Então a temperatura final não seria T1, seria um T3, levemente maior que T1. A pressão P1 seria a mesma, porque a pressão é definida em termos das forças externas desse problema, mas o volume também seria um pouco diferente. Ou seja, o estado inicial e final seriam diferentes. Isso significa que a retirada e adição dos pesos sobre um pistão é um processo reversível. Aqui nesse caso, nós temos então o atrito associado ao contato entre pistão e as paredes internas do cilindro, mas também nós temos o atrito associado ao fluido, ao contato entre o fluido e as paredes do pistão. Quando o pistão se movimenta, o fluido se movimenta. E isso é chamado de atrito viscoso, atrito entre o fluido e as paredes. E o atrito viscoso também aquece essa substância. Um outro exemplo de fator de irreversibilidade é uma expansão livre ou uma expansão não resistida. Vamos lembrar o que seria esse processo. Imagine que nós temos um tanque com um fluido, esse tanque está dividido em duas partes e em uma das partes nós temos um fluido pressurizado, na outra parte nós temos vácuo. Se eu venho aqui e quebro essa partição, o fluido ele se expande por todo o domínio.
E é esperado que esse fluido qualquer, nessa expansão, ele se resfrie um pouco. Quando ele se resfria, ele absorve calor do ambiente. Ele causou, então, um certo efeito na vizinhança. Se a gente quer retornar ao estado inicial sem deixar qualquer vestígio, o que preciso fazer? Preciso, de alguma forma, comprimir o gás. Então, isso significa que eu poderia acoplar aqui um conjunto, transformar isso num conjunto cilindro-pistão e movimentar o pistão de modo a comprimir o gás e fazer com que ele retorne ao volume inicial que está aqui. Só que isso demandaria trabalho. E isso faria com que o calor também saísse do sistema. Mas aí eu já estou causando um efeito. O efeito é a necessidade de realizar trabalho sobre o sistema. Mas eu poderia pensar assim, poxa, mas eu posso pegar todo o calor que foi absorvido e transformá-lo completamente em trabalho. Só que aí nós temos uma limitação. Nós vamos precisar de uma máquina térmica fazer isso. E converter calor em trabalho de maneira sistemática, de maneira contínua, é impossível. Nós não conseguimos ter máquinas perfeitas, porque eu precisaria converter todo o calor que foi absorvido em trabalho. De modo que o sistema não apresenta nenhum vestígio. A princípio, a segunda lei termodinâmica nos impede que isso seja realizado, uma vez que não existem dispositivos térmicos perfeitos. Esse também é mais um fator de reversibilidade. O outro fator de reversibilidade é a transferência de calor que acontece quando existe uma diferença finita de temperatura. Imagine que uma situação que envolva uma diferença finita. Imagine que você tira uma lata de refrigerante do refrigerador, que está inicialmente a 2 graus Celsius, e deixa ela no ambiente que está a 20 graus Celsius. Naturalmente, essa lata se aquece. Quando ela se aquece, ela absorve calor do ambiente. Ao se aquecer, ela absorve calor do ambiente. Como é que a gente faria para reverter esse processo? A gente precisaria usar um refrigerador. Então o refrigerador ele retiraria o calor da lata e faria com que a lata voltasse ao estado inicial. Mas aí a gente está causando um efeito, a gente precisa de um refrigerador, e o refrigerador ele utiliza trabalho. E o trabalho é uma forma de energia que foi produzida em algum lugar. E um efeito foi causado no ambiente. Então, para que isso seja feito, então, todo o calor que foi adicionado precisa ser retirado de maneira espontânea. Então, o calor, como nós vimos, deveria fluir da baixa temperatura para alta temperatura em algum instante intermediário entre 20 graus Celsius e 2 graus Celsius. Isso significa que nós teríamos uma máquina, um refrigerador perfeito. E refrigerador perfeito, a princípio, nunca foram observados, uma vez que eles demandam o fluxo de calor de uma fonte fria para uma fonte quente de maneira espontânea. Então, a princípio, é impossível um processo de transferência de calor ser reversível. Mas note que isso acontece quando nós temos uma diferença de temperatura finita. E quanto maior a diferença de temperatura, maior a necessidade de refrigerar o sistema. Quando a gente vai diminuindo o ΔT inicial, digamos que aqui a gente tem agora a água inicial, a refrigerante estava inicialmente a 19 graus Celsius. E então ele absorveu o calor e teve um aumento de 1 grau Celsius na sua temperatura. Então, ao princípio, o fator de reversibilidade que envolve essa diferença de temperatura finita, ele seria menos acentuado nessa situação. No limite, nós poderíamos pensar assim, poxa, então o fator de reversibilidade ele foi reduzido quando a gente diminuiu a diferença de temperatura. A rigor, poderia imaginar assim, então se eu diminuo o fator de reversibilidade à medida que eu diminuo a diferença de temperatura, se eu pensar em um sistema em que ΔT tende a zero, eu poderia ter um processo reversível. Então, isso, de um ponto de vista teórico, é possível. Então, a rigor, a gente pode dizer assim,
quando a transferência ocorrer de modo infinitesimal, ou seja, quando a diferença de temperatura é um dt, a gente pode assumir que o processo em questão é um processo reversível. Na prática, a gente não teria processos reais reversíveis, porque todo processo real ele envolve uma diferença finita de temperatura. Diferenças infinitesimais são produtos da análise teórica e não são factíveis. Se a gente imaginar um processo reversível prático, a gente teria, se eu fosse transferir uma quantidade de calor finita, eu levaria um tempo muito grande para fazer isso. Ou teria que ter uma área infinita envolvida. A princípio, então nós não teríamos como realizar um processo reversível que envolve a transferência de calor em condições reais, em condições de laboratório. Daí a gente pensa o seguinte: poxa, não é possível ter uma máquina com eficiência 100%. Também não é possível ter um refrigerador térmico com eficiência infinita. Agora podemos nos perguntar, então qual seria a eficiência máxima de uma máquina térmica? Qual seria a eficiência máxima de um refrigerador térmico? Qual seria a eficiência máxima de uma bomba de calor? Quem fez essa pergunta foi um cara chamado Sadi Carnot. E esse tema a gente vai discutir na nossa próxima aula. Então ficamos por aqui, pessoal. Eu agradeço a atenção de todos, um abraço e a gente se vê. Até mais. Tchau, tchau.